Beleza, pessoal? Tudo bem? Professor Marcos de Matemática. No vídeo de hoje, nós vamos apresentar para vocês a correção da atividade 7 do Caderno Trilhas, volume 2. Então, recomendo a vocês que vocês façam as correções dos exercícios, verifiquem onde vocês erraram. Caso vocês tenham alguma dúvida, seja sobre o Caderno Trilhas ou os exercícios complementares que nós temos postado para vocês, toda segunda e sexta-feira, das 14 às 15 horas, eu e o professor Paulo estamos no Google Meet, entrando pelo Classroom, vocês acessam o link da aula. E aí vocês podem tirar suas dúvidas, belezinha? Joia, boa aula para vocês. Bom, vamos lá então. Atividade 7. O que é medir? O nosso mundo é tridimensional, ou seja, todos os objetos, pessoas, edifícios e lugares têm altura, largura e profundidade. A tela do computador é plana, mas os desenhistas e artistas adotam criar imagens que dão a sensação de volume. É um jeito de enganar os nossos olhos, mas que fica muito interessante em jogos e aplicativos de realidade virtual. Eles fazem de um jeito que parece mágica, mas é apenas técnica de luz, sombra e ângulos. Ana e João foram para o laboratório de educação digital de sua escola e usaram um software que desenha em 3D para projetar uma piscina. Então aqui nós temos um desenho, uma representação. Essa representação tem aqui definida altura, largura e profundidade. Notem que quando nós pensamos no desenho tridimensional, nós fizemos inclusive um dos exercícios anteriores que nós fizemos, nós discutimos um pouquinho da técnica de desenho. Então as técnicas de desenho nos permitem fazer essas observações. Quando eles terminaram o desenho, mostraram ao POED, professor orientador de educação digital, que fez algumas perguntas. Quais são as dimensões dessa piscina na tela do computador? Quais seriam as dimensões dessa piscina se ela fosse construída de verdade? Qual a quantidade de água que cabe nesta piscina? Ana e João anotaram as perguntas e foram conversar com a professora de matemática para conseguir completar as informações do projeto. Então, olha só, eles precisaram, a partir dessas informações, fazer algumas inferências. A professora de matemática explicou para os estudantes que a piscina de verdade não cabe na tela do computador. Por este motivo, os programas de desenho utilizam uma escala menor para a representação do desenho. Pediu aos estudantes que consultassem a escala de medida utilizada no software de desenho. Na aula seguinte, os estudantes trouxeram a seguinte informação: o programa de computador que utilizamos usa unidades de medida em centímetros. A piscina que desenhamos tem altura de 2 centímetros, largura de 3 centímetros e profundidade de 15 centímetros. A professora explicou que para encontrar o volume é preciso multiplicar as 3 dimensões, ou seja, volume é igual a altura vezes largura vezes profundidade. Bom, reparem, nós estamos pensando no volume de um sólido geométrico. Então, o nosso volume será igual a 2 centímetros vezes 3 centímetros vezes 15 centímetros. Quando fizermos essa multiplicação, nós multiplicamos quem? Multiplicamos a parte numérica, então 2 vezes 3 vezes 15, e depois a parte literal, centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Então quer dizer, 2 vezes 3, 6, vezes 15, igual a 90, centímetros vezes centímetros, igual a centímetros cúbicos, tá? Ou seja, quando nós fazemos o produto dessas 3 dimensões, o resultado do volume no desenho é igual a 90 centímetros cúbicos. Bom, item B. Ana e João pesquisaram empresas que vendem piscinas e notaram que eles usam o nome das dimensões de um jeito diferente do software de computador. Mas perceberam que, para calcular o volume,
essa diferença não altera a forma de resolver. Por quê? Porque é uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Se a piscina que Ana e João projetaram e for construída, ela terá 4 metros de profundidade, 6 metros de largura e 30 metros de comprimento. Qual será o volume de água que essa piscina comporta? Bom, nós estamos pensando em volume, não é ainda a sua representação em termos de litros. Então, não é a capacidade, é o volume. Então, nós usamos o mesmo raciocínio. Nós vamos pegar as medidas. Então, quer dizer, eu tenho uma altura de 4 metros, uma largura de 6 metros e um comprimento de 30 metros. Quando nós vamos fazer esse desenho, é interessante a gente lembrar daquela aula que nós falamos, que é aquela questão de fazer a projeção dos eixos. Então, quer dizer, eu simplesmente penso nesses eixos com relação à minha piscina. E a partir daqui, o que significa dizer? Que eu tenho as 3 dimensões, eu posso aplicar a nossa fórmula. Então, quer dizer, volume é igual a altura vezes largura vezes profundidade. E agora eu posso simplesmente substituir na fórmula essas medidas. Então, nosso volume será igual a 4 metros vezes 6 metros vezes 30 metros. Fazemos o mesmo raciocínio. Então, o volume será igual a 4 vezes 6, 24 vezes 30, 720, metro vezes metro vezes metro, metro cúbico. Beleza? Bom, item C. Desenhe um sólido geométrico que representa o projeto de uma piscina que tem a metade do volume da piscina projetada por Ana e João. Indique as medidas da altura, da largura e da profundidade da piscina e o volume em metros cúbicos. Bom, se no meu anterior eu tinha 720 metros cúbicos e eu quero achar metade disso e eu tenho 3 dimensões, eu não posso simplesmente dividir as 3 dimensões por 2, porque senão eu não vou obter, no caso aqui, metade de 720 vai ser 360. Eu não vou obter 360 metros cúbicos. Eu tenho 3 dimensões, eu divido apenas uma dessas dimensões por 2, tá? Ou seja, é como se eu partisse ela ao meio, tudo bem? Numa única direção, uma única dimensão que vai ser alterada. Aí sim eu obtenho a metade. Bom, se isso é fato, primeiro vamos fazer o desenho. Eu tenho uma altura de 4 metros. Agora, usando aquela técnica que eu falei para vocês lá na aula anterior, umas 2 aulas atrás, nós vamos usar técnicas de desenho, ou seja, o outro eixo ele tem que estar a 90 graus dessa dimensão. Então eu coloco uma referência a 90 graus e traço uma reta correspondendo a 15 centímetros, no caso 15 metros, mas em escala. Bom, agora olha só, para compor uma das faces, o que eu preciso fazer? Eu preciso projetar os 2 eixos que eu já pus. Então, projetar é o que? É fazer a mesma representação dele paralelamente. Então, eu faço a representação do que está na horizontal e do que está na vertical. Pronto. Agora eu tenho que dar uma noção de perspectiva. Lembra que nós podemos usar uma técnica de desenho que corresponde a 30, 45 ou 60 graus. No caso eu vou usar 45 graus. Então, sobre uma das retas, eu traço um eixo de 45 graus, um ângulo de 45 graus, e aí sobre essa reta, esse ângulo de 45 graus, eu traço a reta que vai representar 6 metros. Tudo bem? Bom, e aí, de novo, usando a mesma questão de fazer a projeção dos eixos paralelos, eu faço, em relação a essa reta nova, os meus eixos paralelos. Faço do que está na horizontal e agora a projeção, ou seja, o eixo para uma reta paralela a essa projeção em ângulo. Pronto. Nota que falta ainda uma das faces. Então agora eu coloco as outras medidas em relação a essa, sempre usando a régua de forma paralela. Então as outras medidas estão colocadas. Fizemos um desenho usando técnica de desenho geométrico para
a representação desse sólido. Esse é um paralelepípedo. Então, a fórmula do paralelepípedo é o produto dos lados. Então, eu tenho aqui o volume dele dado pela sua fórmula. Agora, basta eu substituir. Lembrando que, já que eu queria metade do volume, então o que eu precisei fazer? Eu dividi uma das dimensões apenas por 2. A dimensão anterior era 30, que está na horizontal. Eu dividi então por 2, eu tenho 15. E agora eu faço o cálculo. Então o nosso volume será igual a 4 vezes 6 vezes 15. E aí, a partir daí, basta fazer a multiplicação disso tudo. O resultado será 360 metros cúbicos. Belezinha, gente? Joia! Beleza. Com isso nós terminamos o último exercício do Caderno Trilhas, volume 2. De qualquer forma, se vocês ficaram com alguma dúvida, eu lembro que eu e o professor Paulo, toda segunda e sexta-feira, das 14 às 15 horas, estamos disponíveis para vocês no Classroom usando o Google Meet. Então, aí vocês podem tirar suas dúvidas ali no virtual para que vocês possam sanar essas dúvidas. Além disso, também aproveitamos esse momento para corrigir e tirar dúvidas das atividades complementares que temos postado. Então, se caso tenham alguma dúvida, seja sobre o Caderno Trilhas ou as atividades complementares, vocês podem falar conosco através desse canal, beleza? Joia? Bom, muito obrigado e bons estudos para vocês.